O Camboja é um país localizado no Sudeste Asiático, fazendo fronteira com a Tailândia e o Vietnã. O lugar é repleto de monumentais templos religiosos, sendo o principal atrativo turístico para visitantes. Dentre os numerosos locais, está o famoso Templo de Bayon, que fica no centro da cidade de Angkor Thom, construído no final do século XII, por ordem do rei Jayavarman VII. A região abriga cerca de 54 torres no estilo barroco, porém apenas 37 delas continuam preservadas. Todas elas possuem esculpidas a face do rei Jayavarman VII. Entre elas, 216 faces são compostas por vários blocos de pedra encaixados perfeitamente como se fosse um enorme quebra-cabeça, um trabalho que certamente exigiu uma minuciosa precisão. Uma das características marcantes é o sorriso ilustrado em todas as representações da face do rei, onde cada uma expressa de forma diferente, um semblante sereno um tanto quanto enigmático. Existem também detalhes em alto relevo que podem ser encontradas na parte inferior do templo. Essas esculturas contam um pouco sobre a história, cultura e cotidiano do povo que viveu naquele período. Entre elas estão imagens que remetem a batalhas navais, marchas com enormes elefantes, catapultas, entre outras coisas. Sendo mais de 11.000 figuras gravadas na pedra que juntas totalizam 1,2 km de parede repleta de uma rica história que ainda se preserva no templo. O Templo de Bayon também carrega um simbolismo poderoso, não apenas pela estrutura complexa em si, mas também pelas gravuras da face do rei, que se considerava quase um deus, atribuído à virtude da compaixão, que segundo o budismo é chamado de Avalokitesvara ou Lokesvara. Este majestoso templo é uma importante representação do estilo barroco Khmer, sem paredes e que dá a impressão de estar comprimido, oposto ao estilo clássico que se pode notar em Angkor Wat, que é uma das primeiras cidades do Reino Khmer, construída no século IX. O Templo de Bayon inicialmente tinha uma proposta budista, funcionava como um centro religioso do budismo Mahayana, mas no decorrer do tempo, conforme os reis sucessores assumiam o poder, acabavam por influenciar também nos aspectos religiosos, assim permitindo que novas variações fossem englobadas nesse contexto. Durante um dos períodos, o hinduísmo foi aderido, e mais tarde, dá lugar novamente ao budismo Theravada, a mais antiga escola budista fundada na Índia. O Bayon, também chamado de Templo dos Budas, é uma edificação massiva e imponente, um local que representa muita resistência, pois a sobrevivência de Angkor ao regime dos isqueiros vermelhos foi pura sorte, uma vez que seus objetivos eram o de destruir todo o passado do Camboja. E assim como Angkor Wat, o desenho geral de Bayon é quadrado, sempre direcionado aos pontos cardeais, as áreas que se encontram dentro do limite de Angkor Thom, que em tradução significa grande cidade, foi a última e mais duradoura capital do Império Khmer, do rei Jayavarman VII. Quem já viu o filme da Lara Croft, o primeiro Tomb Raider lançado em 2001, já deve estar familiarizado com esse cenário. Tem umas cenas de ação do filme que foram gravadas ali nos limites de Angkor Wat, em contraste com os rostos esculpidos no Templo de Bayon. Quem ainda não viu o filme, corre assistir, que é um clássico, protagonizado pela Angelina Jolie, lembra muito a vibe dos filmes do Indiana Jones, mas convenhamos que a versão feminina, a Lara Croft, é bem mais porreta e sangue no olho. O local ainda abriga muitas outras curiosidades e mistérios. Falaremos mais sobre isso em um próximo vídeo. Agradeço a sua atenção até aqui. Até um próximo vídeo. Abraços.